primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Que legal, né? Lembram da aula passada? Que nós começamos a fazer uma retrospectiva, lembram? E revisar todo o conteúdo do primeiro trimestre que nós estudamos. Então, hoje, nós vamos continuar com essa retrospectiva do primeiro trimestre e relembrar tudo que aprendemos até agora. Vamos? Vocês estão prontos aí? Mas, não é? Antes de começar, vocês já sabem, vamos relembrar os nossos combinados, aqueles de sempre. Só que hoje, para relembrar esses combinados, eu trouxe aqui um vídeo bem bacana, bem divertido, que vai explicar o que é coronavírus e as formas de prevenção e dicas para as crianças. Então, vamos assistir a esse vídeo? Eu já volto. Smile and Learn. Olá, amigos! Como vocês estão? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do coronavírus, porque ultimamente não se fala de outra coisa. Eu procurei algumas informações sobre o que já sabemos até agora para explicar para vocês. Porém, ainda temos muitas perguntas sem resposta. O Covid-19 é uma doença causada por um vírus da família do coronavírus. Este vírus é o que causou a pandemia de 2020. Uma pandemia é uma nova doença que se espalha pelo mundo todo e afeta muitas pessoas. Até agora, vimos que este vírus pode se propagar muito facilmente por vetores, como objetos com os que estivemos em contato, através de espirros e da tosse. Isto pode fazer com que muita gente fique doente durante este processo. Por isso se disseminou pelo mundo. O importante agora é cuidarmos de nós mesmos e dos outros. É por isso que muitas medidas foram tomadas. Para evitar a propagação do vírus, é aconselhável seguir as normas de higiene. Lavar as mãos com frequência ou usar gel hidroalcoólico. É assim que a capa que protege o vírus se rompe. Quando ela é eliminada, o vírus não pode infectar as células. Ter cuidado com os objetos que tocamos e evitar tocar o rosto. Manter uma distância segura das outras pessoas para cuidar de você e delas. Se você usar máscara, tenha cuidado para não ficar mexendo nela quando já estiver no seu rosto. A máscara tem que cobrir a sua boca e o seu nariz. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca com o cotovelo. A pesquisa é muito importante para poder tirar todas as nossas dúvidas. Além disso, temos que agradecer a todas as pessoas que estão trabalhando e ajudando para que possamos voltar à normalidade. Você quer ser um super-herói? Respeite as medidas de prevenção para se proteger. Se você estiver se sentindo mal, avise os seus pais ou os seus professores. Pode ser que você tenha que ficar em casa para se recuperar e para proteger as outras pessoas. Se tiver alguma dúvida ou estiver nervoso, fale com a sua família ou com seus professores, que com certeza eles poderão te ajudar. E aí, gostaram do vídeo? Viram as formas de prevenção? Aquelas que nós falamos quase que todos os dias aqui. Lavar as mãos, usar o álcool em gel. Olha só, vou até utilizar aqui um pouquinho, né, antes de começar a aula. Você também ali na sua casa, vai lavar as mãos, passa um pouquinho de álcool em gel, deixa secar espontaneamente, não é? Se for precisar sair, use máscara, vocês sabem. Por enquanto, vamos ficar em casa. Combinados aí? Vocês entenderam todos esses combinados? Que bom, não é? E aí, pessoal, vamos começar a aula, então? Vocês já estão ali num lugar bem confortável e tranquilo para que vocês possam assistir a aula e também fazer as suas tarefas, fazer os desenhos e as anotações? Já estão ali com os materiais? Olha ali, nós vamos precisar então do caderno, do lápis, da borracha,
do apontador, lápis de cor, aquilo que você está acostumado a usar todas as aulas, não é? Guarde ali, não é, num cantinho, e quando precisar, você pegue para fazer os registros, tá certo? E também aquele combinado super importante que nós falamos, né, em todas as aulas aqui, desde que a professora Ana Carolina estava junto com a gente dando as aulas aqui de ciências, a importância de fazer muitas perguntas. Você lembra que na aula de ciências é o momento de perguntar, investigar, de buscar as respostas, não é? Então, guardem ali as suas perguntas, porque vem aí muitas aulas de ciências, tá? E para começar, então, hoje, olhe lá, coloquem a data de hoje e aula número 12 de ciências. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso, eu já volto. E aí, vocês conseguiram registrar ali as primeiras anotações da aula? Então, vamos para a nossa revisão aqui de ciências. Nós hoje vamos falar sobre aquele conteúdo que trabalhamos bastante aqui durante todo o trimestre, que é de onde vêm os materiais. Vocês já lembram disso? Vocês já se perguntaram de onde vêm todos os materiais que usamos ali para fabricar os objetos? Então, por exemplo, de onde vem a madeira aqui que eu uso, né, para fazer o lápis? De onde vem o metal que nós usamos aqui para fazer uma colher, por exemplo? De onde vem o plástico que nós usamos para fazer os potes? De onde vem o papel que usamos para fazer os cadernos? E de onde vem o vidro
que usamos aí para fazer os potes, os copos. Vocês já se perguntaram isso? De onde vêm os materiais? Lembram que nas aulas passadas, né, eu passei para vocês aquele vídeo da Kika, de onde vem o papel? Então, se vocês quiserem ali, com a ajuda dos seus familiares, vocês podem procurar outros vídeos da Kika, de onde vem, é uma série que vocês podem assistir ali com seus familiares. Ela fala de onde vem o plástico, de onde vem o vidro, de onde vem o papel, tá? E lembram disso? Então, olhem aqui agora, nós vamos fazer juntos aqui, completar esta tabela que nós já fizemos só para relembrar. Então, vocês lembram, olhem aqui, que os materiais, eles vêm de uma matéria-prima, quer dizer, lá no início de tudo, o primeiro, né, de onde vêm as coisas lá, a primeira parte. Então, por exemplo, o papel, qual é a matéria-prima do papel? São as árvores, né? É da madeira lá, das árvores, que se obtém a celulose, que é uma fibra de onde depois se faz o papel, que nós usamos ali para muitas coisas. Entenderam? Então, a matéria-prima do papel são as árvores. O metal. De onde vêm os metais? O ferro, por exemplo, o cobre, não é? Os metais que nós fazemos, pregos, parafusos, por exemplo. De onde vêm os metais? Vem das rochas, do solo, não é? Então, por exemplo, lá o alumínio, não é? Que nós tiramos de algumas rochas, tá? Então, os metais também, né, têm a matéria-prima. E o plástico? Vocês estão lembrados qual é a matéria-prima do plástico? Quer dizer, de onde vem o plástico? Vem do petróleo. Olha só lá que tem, né, as refinarias que retiram o petróleo do subsolo. E daí tem uma parte dele que é usada para fazer o plástico. E o vidro, vocês estão lembrados? O vidro vem da areia. A matéria-prima do vidro é a areia. Lembram disso, pessoal? Então, todos os materiais que existem têm uma matéria-prima de onde é retirado da natureza para fabricar. E aí, não é que tem aí que nós precisamos pensar tudo aquilo que nós falamos sobre consumo consciente, temos que pensar, será que essa matéria-prima ali não pode acabar algum dia? Pode sim. Então, precisamos pensar muito como usamos esses objetos que são feitos desses materiais aí, para economizar matéria-prima que está lá na natureza. Então, vamos ver aqui, ó. Depois que usamos os objetos, o que devemos fazer com eles? Então, quando nós compramos as coisas, né, que são de plástico, de papel, de vidro, de metal, o que a gente faz com esse resíduo? Vejam aqui, nós jogamos no rio? É isso que deve ser feito? Não, né? Claro que não. Nós vimos isso na aula passada. Jogar nos terrenos vazios? Também não, não devemos fazer isso. Ou jogar nas ruas? Também não, não é, pessoal? Isso não se deve fazer. Então, o que devemos fazer? Lembram disso que ficou de tarefa aí, que vocês tinham que fazer um desenho para representar a maneira correta de descartar o lixo? Vocês fizeram esse desenho? Espero que tenham feito um desenho bem lindo, não é? E depois também eu quero recordar aqui com vocês um vídeo que fala sobre resíduos sólidos e como devemos, né, dar destino a esses resíduos, lixo, não é, que nós produzimos na nossa casa. Vamos assistir a esse vídeo, então? Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo?
Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Gostaram do vídeo? Entenderam, então, o que são resíduos sólidos e as formas corretas de dar destino a eles? Então, olhem aqui, vamos fazer juntos essa atividade e vamos colocar cada resíduo sólido nas lixeiras corretas? Vamos fazer isso juntos aqui? Então, observem aqui, ó. Temos ali as lixeiras de lixos secos, úmidos, lixos perigosos e rejeitos, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrando e vocês vão me dizendo qual das lixeiras eu devo colocar. Então, aqui, uma casca de banana. Onde que nós devemos colocar, hein, pessoal? Onde você colocaria? Vamos ver? Nos lixos que são úmidos, não é? Muito bem. E agora, olhem aqui. E esse aqui, que são garrafas de plástico ou latas de alumínio. Onde que nós devemos colocar esses resíduos? Vamos lá? Lá nos lixos secos, não é? Que podem ser reciclados. E agora, vamos mais um? Olhem aqui, pilhas, baterias de celulares, esses lixos, né, perigosos, né? Já falei, ó, são lixos perigosos, devem ser separados. Não podem ser misturados ali com os úmidos nem os secos, não é? E aqui, olha, papel higiênico, por exemplo... Onde que nós colocamos? Nos rejeitos. Acertaram aí tudo, pessoal? Então, parabéns aí, muito bem. Lembram que nós falamos o que é coleta seletiva? É isso.
separar os resíduos da nossa casa. Aqueles que são recicláveis, secos, não é? Aqueles que podem ser feitos uma composteira. Então, separação dos diferentes tipos de resíduos. Estão lembrados disso? O que é coleta seletiva, tá? Então, olhem aqui, vocês lembram que nós trabalhamos sobre as cores das lixeiras, que são onde devem ser colocadas ali os lixos, né, os resíduos, de acordo com as cores? Então, vamos aqui relembrar comigo? Olhem aqui essa atividade. Me ajudem aí a colocar os resíduos na lixeira correta. Então, vejam ali, temos garrafas de vidro e papel ali amassado. Onde que nós devemos colocar? Pensem um pouquinho ali. Vamos ver? O papel lá na lixeira azul e o vidro ali na lixeira verde. Beleza? Acertaram aí? Muito bem. Vamos para mais uma? Prestem atenção aqui. Restos de comida ali, casca de ovo, restos de alimentos crus, não é? E aqui, potinhos e garrafas de plástico. Onde que nós devemos colocar? Observem ali. Então, vamos ver se você acertou. Os restos de alimentos crus ali colocamos no lixo orgânico, marrom. E o plástico na lixeira vermelha, né, que é destinado aos plásticos. E aí, acertaram? Que bacana! Isso é muito importante que vocês saibam, né, dessas cores e dar destino correto ao lixo, aos resíduos ali da sua casa ou de algum lugar que vocês estejam, tá? E o resíduo orgânico, o que nós podemos fazer com eles? Olha aqui, ó, folhas, cascas de frutas, casca de ovo, os restos do pó de café, né, a borra de café. O que nós podemos fazer com esse resíduo orgânico? Olha só, nós podemos fazer uma composteira. Ele pode ser compostado, esse lixo orgânico. E olha, lembram aqui que nós fizemos uma mini composteira? Você chegou a fazer ali com sua família? Não esqueçam, olha aqui a minha como é que está. Vamos sempre remexer. Olha que bonito que está, né? Olha só, tá ficando. E jogar sempre um pouquinho de água. Eu acabei de colocar aqui, ó, um pouquinho de água, e aí o excesso de água que fica acaba saindo aqui, olha, vocês estão vendo? E essa aguinha que fica aqui, gente, é como se fosse um adubo também. Olha só que bacana que tá ficando, olha só, eu vou tirar um pouquinho de terra aqui para vocês verem, olha como ela tá ficando, não é? Olha a cor dela, né? Uma cor escura, porque tem bastante matéria orgânica aqui. Podemos cheirar, né? Não tem cheiro ruim. Uma composteira não pode ter, lembram daqueles resíduos lá que eu falei? Para não ter cheiros, né? Maus cheiros e atrair moscas e outros animais que são prejudiciais, não é? Então, se você fez uma composteira ali, né, com sua família, ou você tem uma composteira na sua casa, então agora eu gostaria que você fizesse um desenho dessa composteira aqui, ó, ou da minha, ou da sua, tá certo? Então eu vou dar um tempo aí para que você faça um desenho da sua composteira.
E aí, conseguiram fazer um desenho da sua composteira? Ou então, se você não fez, pode fazer depois, não é? E também fazer como seria a sua composteira, se você não fez, tá bom? Pode registrar ali como fazer uma composteira, tá certo? E mostrar o seu desenho ali para os seus familiares e até incentivar que eles façam uma mini composteira ali na sua casa. Combinados assim? E aí vamos continuar então a nossa aula. E na nossa casa, lembram? Muitas vezes nós não temos as lixeiras coloridas, não é? E como devemos proceder então? Aqui em Curitiba, né, se fala sempre assim, o saco azul para os materiais recicláveis e o saco preto para o lixo comum, para os rejeitos, tá? Então, isso é uma regra aí que a gente pode usar na nossa casa também. 2 latões, não é? Um para os recicláveis e um para os resíduos, tá? Então, podemos organizar assim. E, além disso, o que mais que nós podemos fazer para melhorar esse problema que os resíduos podem trazer, não é? Para nosso ambiente, para o nosso planeta Terra, porque vocês sabem, não é, gente? Olha aqui, o consumismo que nós trabalhamos nas aulas passadas, lembram disso? Ele é uma das principais causas do excesso de resíduos que são jogados no ambiente, nos rios, nos terrenos vazios, não é? Então, precisamos mudar as nossas atitudes e também as formas de viver. Estão lembrados que nós falamos assim, nós precisamos ser sustentáveis. O que significa ser sustentáveis? Ser sustentável é quando nos preocupamos com a sobrevivência de todas as pessoas, essas que vivem agora aqui com a gente, e também vamos pensar naquelas que viverão daqui a alguns anos, no futuro. Então, essas pessoas que virão, então, pensem lá, os filhos, os netos, os bisnetos que virão, as pessoas que virão no futuro, também têm o direito de ter os recursos da natureza, a água, o solo, os materiais. Então, por isso, nós precisamos pensar de não usar muito, para não esgotar os recursos naturais, as matérias-primas para fazer os materiais, senão eles não terão. Pensam aí, gente? Isso é importante a gente estar pensando, né? Você também, vamos pensar ali, lembram daquela pergunta que nós falamos na aula passada? Por que as pessoas compram algo que não precisam? Por que será que as pessoas têm essa necessidade de comprar? Então, vamos mudar esse quadro, gente? Então, antes de comprar, a primeira coisa que a gente deve pensar, né, é analisar de onde vem esse produto e para onde eles vão depois que consumimos. Lembram daquela tarefa? Não sei se você chegou a fazer ali, de pegar um produto e verificar lá quem que fabricou, qual é a matéria-prima para fabricar esse produto e depois de usado, onde que ele vai, para que tipo de resíduo, tipo de lixeira que ele deve ser descartado. Ele pode ser reciclado? Ele pode ser reutilizado? Então, temos que pensar isso, tá? Isso eu dei na tarefa da semana passada. Vocês chegaram a fazer? Então, eu trouxe aqui, ó, um exemplo, um esquema, né? Para pensarmos. Então, pensem ali numa garrafa de vidro, olha lá. Então, primeira coisa, olha lá, a extração da matéria-prima para fazer uma garrafa de vidro precisa lá de extrair a areia, não é? E a areia vai lá para a fábrica de vidro, onde ocorre lá a fabricação. Acompanha ali, ó, número 2. Depois que o vidro é fabricado, ele é embalado e transportado, não é? Até os supermercados lá, né? E aí, por exemplo, nós compramos uma garrafa de suco, tá? Tomamos o suco ali
E aí, o que a gente faz com essa garrafa? A gente pode reutilizar, por exemplo, fazer um vasinho, um vaso com essa garrafa, ou então colocar lá para reciclagem. Aí, para reciclagem, a gente diminui a extração da matéria-prima. E o que sobrou ainda pode ser colocado lá nos rejeitos, não é? Então, todo esse ciclo aí nós precisamos pensar antes de comprar. De onde vem e para onde vai. Tá certo? Essa é a primeira coisa. E depois, a segunda é consumir conscientemente. Veja aí o que você pode fazer. Reduzir a quantidade de lixo, não desperdiçar comida, nem água, nem energia, reutilizar os potes e garrafas. Você pode usar para guardar coisas, ou até mesmo fazer um vasinho, né? Um vaso, como nós vimos. Pense muito antes de comprar ou pedir para os seus pais comprarem algo. Compartilhe com seus amigos os livros. Separe o lixo para reciclagem. Aproveite cascas de frutas e legumes para fazer uma composteira. E compre produtos que são feitos de materiais reciclados. Então, ó, são algumas ideias, não é? E outra coisa, ó, quando você for comprar ou pedir alguma coisa ali para sua família para comprar, pense aí, ó, eu preciso realmente comprar isso? Ou eu já tenho algo que é parecido, que pode ser reaproveitado? Isso é importante. Lembram lá dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então, eu trouxe aqui um vídeo para vocês recordarem um pouquinho sobre como podemos ser mais sustentáveis. Importante que você assista esse vídeo com seus familiares e eu já volto. Apesar de toda a diversidade, em alguns pontos somos bem parecidos. Fazemos muitas coisas no piloto automático. Podemos usar menos água ou mudar a forma como nos deslocamos. Precisamos mesmo consumir tantas coisas? Podemos refletir mais antes de comprar e também antes de descartar as coisas. Mudar isso parece um grande desafio, mas se soubermos o que e como fazer, não é tão difícil. Para estimular as pessoas a ajudar na solução dos problemas gerados pela nossa maneira de agir, de nos comportarmos e de vivermos, especialistas de diferentes países se reuniram na ONU, Organização das Nações Unidas, e pensaram sobre vários temas fundamentais para a vida da humanidade, e criaram a Agenda 2030, um plano que indica as direções que governos, empresas, organizações sociais, escolas e pessoas devem seguir para se ter um mundo muito melhor até 2030. Esse plano prevê metas a serem alcançadas, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS definem os caminhos para mudanças concretas visando a alcançar o futuro que se deseja. E cada um de nós, com atitudes simples no dia a dia, pode contribuir para atingir os ODS. Quer saber como? Para começar, cada um de nós utiliza uma quantidade enorme de recursos naturais. Tudo o que se consome precisa de recursos da natureza para ser fabricado. Se o volume de recursos naturais usados para produzir o que cada brasileiro consome durante a sua vida fosse colocado em tambores como este e empilhados, eles alcançariam a altura de um edifício de 160 andares. E como há muito desperdício e o consumo é excessivo, acaba faltando água e comida para muita gente, ao mesmo tempo que mais de 30% da terra está degradada, dificultando muito seu uso para a agricultura. Além disso, a poluição do ar afeta a saúde de todos nós. E justamente para ajudar a resolver problemas como esses, é que os ODS foram criados. A boa notícia é que mudanças pequenas, simples mesmo, na nossa forma de consumir, podem contribuir para melhorar isso e caminharmos na direção das metas colocadas pelos ODS. Antes de comprar qualquer coisa, pense se realmente precisa daquele produto. Procure saber como ele foi feito, se é durável e diz como deve ser usado e como deve ser descartado. Para se ter uma ideia, o brasileiro produz pouco mais de 1 quilo de lixo todos os dias.
Se uma única pessoa acumulasse todo o lixo que produz, em 24 anos teria 9 toneladas de lixo, um peso equivalente a 10 carros populares. Transportar e descartar corretamente tudo isso acaba custando um dinheirão, que, se fosse economizado, poderia ajudar a melhorar os sistemas públicos de saúde ou educação. Uma alternativa é sempre escolher produtos mais duráveis ao invés de descartáveis e estender ao máximo seu tempo de uso, com reparos e manutenção. Só troque por um novo se precisar mesmo. Podemos também contribuir reduzindo o consumo de água. Cada brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, muito acima do recomendado pelas Nações Unidas. É um enorme desperdício. Não é difícil fazer um uso mais consciente da água, fechando a torneira ao lavarmos a louça ou ao escovarmos os dentes, ou saindo do chuveiro um pouquinho antes, o que também economiza eletricidade. Reutilizar a água do enxágue e da máquina de lavar roupas para lavar o chão, ou lavar a calçada usando um balde com água e não a mangueira. Mas, para ser sustentável de fato e ter o suficiente para todos, para sempre, é preciso a participação de todos. Todos mesmo, inclusive você, agindo e mobilizando outros para a ação. E aí viram que como é importante nós pensarmos, então, das coisas, de onde vêm, para onde vão, né? E como ser mais conscientes em relação aos recursos da natureza, muito importante. Depois você pode assistir novamente esses vídeos ali com seus familiares. E também vamos pensar juntos aqui nos 5 R's. Lembram que nós falamos na aula passada sobre reduzir, reutilizar e reciclar, que são essas palavrinhas, as 3 que nós mais falamos aqui, que é reciclar, reutilizar e reduzir o consumo. Mas existem mais 2 R's aqui que é importante também, olha só. Repensar as nossas atitudes, os nossos modos de viver, não é? E recusar também. Então, dizer não a alguns produtos que vocês acham que eles não são corretos, são feitos por indústrias que podem prejudicar o meio ambiente, poluindo os rios, não é? Que não cuidam dos seus resíduos. Então, recusar esse tipo de produto. Pense, então, nesses 5 R's. Repensar, reutilizar, recusar, reciclar e reduzir. Entenderam ali os 5 R's? Na aula passada, eu pedi para vocês fazerem um desenho representando ali as maneiras de ser sustentáveis e como podemos cuidar do planeta Terra. Olha só, eu trouxe aqui alguns desenhos de algumas crianças que fizeram. Vejam ali que bonitinho, não é? Olha só. E escreveram até, né, se vocês conseguirem escrever uma frase, né, ou então fazer um desenho bem legal aí de como nós podemos, né, ajudar, contribuir com a sustentabilidade, não é? Ser mais sustentáveis. Então, agora, olha só, eu vou dar um tempo aqui para vocês fazerem esse desenho aí. Se você já fez, tudo bem. Se quiserem, pode começar esse desenho. Vou dar um tempo para você, eu já volto.
Conseguiu fazer a tarefa, você pode continuar depois, tá? Depois aqui da aula, você pode terminar o seu desenho. Então, pessoal, hoje nós estamos terminando o primeiro trimestre. Na próxima aula, nós vamos começar o segundo trimestre, tá? Mas eu quero deixar um recado aqui muito importante para vocês. Olhem aqui. Quanto mais repensarmos e recusarmos, menos precisaremos reutilizar, reduzir e reciclar. Então, sustente a sua mente para que juntos possamos sustentar o mundo. Vejam que bacana, é essa a ideia aí do que nós trabalhamos até agora sobre ser sustentável e consumir conscientemente. Pessoal, por hoje é só, fiquem bem. Na próxima aula, vamos começar o segundo trimestre. Grande abraço, tchau pessoal!